Oi, oi, oi! Estamos aqui mais uma vez no terceiro episódio dos nossos Eco-Encontros semanais aqui da EcoUni, que acontecem toda quarta-feira às 18 horas no nosso canal do YouTube. E, bom, a gente está aqui com o Tomás, né, nessa série de episódios de 4, né, encontros, para conversar sobre agrofloresta e qual que é esse impacto, né, para a gente, para a nossa vida, para o futuro do mundo. E para quem não sabe, a gente convidou o Tomás para dar um curso aqui pela EcoUni, que vai acontecer nos dias 19, 21, 26 e 28 de setembro. E a gente também vai fazer uma live com ele, assim, exclusiva aqui pelo nosso Instagram, da Eco Universidade, que vai acontecer no dia 6 de setembro, às 19 horas. Então, já anotem aí para vocês não perderem, que vai ser muito incrível. A gente vai estar aqui ao vivo com ele, onde vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem sobre a agrofloresta e também podem tirar dúvidas, né, com relação às aulas do curso, se vocês estão com desejo de fazer, mas não sabem muito bem se encaixa com o seu momento de vida, ou tem alguma dúvida sobre como vai ser o curso, também esse é o momento para tirar essas dúvidas com ele. Bom, e aí, Tomás, para a gente continuar, né, esse nosso bate-papo muito rico, né, que, nossa, para quem perdeu os outros episódios, estão incríveis, vocês encontram aí uns pedacinhos, né, aqui no Instagram da EcoUni, mas os episódios completos no YouTube da EcoUni mesmo. E, bom, a próxima pergunta que a gente preparou para você é, na sua opinião, né, que eu acho que é uma pergunta, assim, muito importante, pelo menos aqui para a gente, que a gente sempre pensa no futuro, né, no futuro do mundo, no futuro do planeta e como que a gente pode construir esse futuro um pouco diferente do que a gente está construindo hoje. Qual, na sua opinião, assim, a importância da agrofloresta para contribuir para esse futuro, né, diferente que a gente está querendo criar, que seja muito mais regenerativo, né, sustentável e que traga mais vida para a vida, né, digamos assim. Legal, boa. Venham para a live, né? Porque a gente está vivendo um tema aí de afirmação. A gente, por muito tempo, estava trazendo esse tema à tona e hoje em dia esse tema está aí. É hora da gente se afirmar. Então, por favor, venham todos, que vai ser bem legal trocar nessas horas que vêm os desafios, as perguntas. E essa é uma pergunta muito importante, assim, né? Qual a importância da agrofloresta para o futuro? Muitas vezes isso é um pouco questionado, né? A agrofloresta daria conta de fato, garantir a alimentação da população como um todo? A gente abrir mão dos arranjos, né, dos grandes campos de cultivo daria conta, né? E a gente consegue pensar que sim, né? A gente, de fato, a gente pensando já numa escala um pouco mais global, né? Falando menos um pouco da transformação pessoal, como a gente falou nos episódios anteriores, o que ela traz de transformação pessoal, de prática em loco, assim, né, de criação da diversidade em si no seu plantio. Se a gente pensar um pouco no cenário global, né, a produção de alimento, ou a produção de insumo para a base de alimentos processados ou ultraprocessados, ela é majoritariamente feita a partir de monocultura, né? E a partir de arranjos monoculturais que degradam muito o solo e o ambiente em que eles estão inseridos. E aí, nesse contexto, a gente vem há 10 anos trabalhando com agrofloresta. Quando a gente começou, pouco se falava ainda, apesar de já existir, né, esse movimento naquela época há 10, 15, quase 20 anos. Hoje em dia já se passam 30 anos e, de fato, a gente vê um movimento com muito mais força, em um processo de, não agora de resistir, mas sim de se afirmar e de conseguir se expandir mais ainda. E, nesse sentido, a agrofloresta, com certeza, ela conseguiria garantir, né, a expansão dela e desses arranjos baseados no plantio de diversidade, a transição desses grandes sistemas de monocultura pelo mundo todo para sistemas, né, de regeneração, sistemas onde a gente estaria o reflorestamento em grande escala, de forma produtiva, de forma a gerar, né, os recursos que são necessários, né, seja para madeira, seja para a produção, né, de grãos, né, de processados, ou seja para colheita mesmo, né, in natura e alimentação da gente, né? Então, de fato, é muito importante. A gente não pode misturar o problema da crise da fome com a técnica implementada, né? A fome, ela é um projeto político, é uma crise criada mesmo, né? Ela é má distribuição de alimento, muito desperdício de alimento, pouca diversidade sendo plantada. Isso tudo são projetos, né, de grandes estados, projetos de grandes empresas. E quando a gente, né, pensa que
a gente conseguiria garantir a mesma quantidade de alimento que hoje já existe no mundo, né? Essa quantidade para alimentar todo mundo, ela só não é bem distribuída, às vezes intencionalmente não é bem distribuída. A gente pensar que sim, a agrofloresta conseguiria manter e produzir muito mais, regenerando o sistema. Então, para essa mudança global mesmo de panorama, né, e de visualização futura do que a gente pode fazer em relação aos arranjos de produção, né, alimentares, é muito importante a gente considerar esse sistema que hoje em dia está sendo comparado, tem pesquisas, né, aprofundando esse comparativo com os arranjos convencionais, com os arranjos monoculturais, para justamente mostrar o quanto eles têm a mesma capacidade e, inclusive, maior, trazendo benefício também da regeneração e da manutenção dos ciclos, né? E, por exemplo, se a gente fala na Europa, que é uma área que já foi muito desmatada, hoje em dia os campos agrícolas são mantidos, mas a gente não tem um reflorestamento, apesar de ter índices altos de reflorestamento acontecendo lá, a gente não vê grandes florestas ainda sendo recompostas, né? Grande parte do continente já tem, obviamente, ceder espaço para moradia das pessoas e a outra parte para esses campos agrícolas ainda monoculturais. Se a gente pensa na agrofloresta para ultrapassar, né, esse paradigma, teria muito potencial para isso, entendendo que em diferentes lugares a dinâmica florestal, a dinâmica do crescimento das espécies, as plantas que nós vamos plantar, elas vão se distinguir de outros lugares. Isso faz parte da natureza, isso são as particularidades que a gente tem que respeitar. E a natureza mostra isso para a gente, né? Então, ela teria esse grande potencial, com certeza, e é de suma importância a gente falar nessa transição, quando a gente fala também de segurança alimentar, de seguridade alimentar, de autonomia, né? E de sistemas regenerativos que tragam a floresta de novo e essa base fundante da vida. Não, muito incrível, porque é sair mesmo desse lugar atual de só retirar, né? De ver a floresta, a natureza como um recurso que a gente vai lá e retira só para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência do alimento, ou inclusive da gente ir, né, no lazer, né? De vou aproveitar e vou ali na floresta fazer uma trilha, por exemplo, sair desse lugar só de receber, né? E ir para um lugar não só de sustentabilidade, de reduzir o impacto, né? Que isso já é um avanço, né? E já é uma grande mudança, né? De reduzir o impacto que a gente causa na natureza, mas dá um passo além, né? A agrofloresta parece que convida a gente para ir para um lugar de regeneração mesmo, né? Como que a gente, ao invés de só retirar ou só reduzir o impacto, a gente começa a dar de volta e a pensar como que esses ciclos eles podem voltar a ser ciclos naturais, que se regeneram, né? Que tem esses ciclos, né, de vida-morte e que eles possam se autorregenerar novamente com o nosso auxílio também. Então, é incrível se a gente conseguisse, de fato, implementar isso numa escala maior, né? Porque eu vejo, por exemplo, que aqui no Brasil a gente está bastante avançado no conceito de agrofloresta, né? Comparativamente com outros países, assim. Então, se a gente conseguisse ampliar isso para um lugar mais global, né, de repetir esse convite, né, regenerativo em outros lugares, a gente não só pensaria em implantar uma monocultura de floresta, né, a mesma árvore para criar uma nova floresta de monocultura, mesmo que não seja de alimento para a gente, né, que isso a gente tende a repetir, vamos plantar árvore, vamos plantar árvore. Plantar árvore é ótimo, né, gente? Vamos plantar árvore, mas como que a gente pode plantar árvore de uma maneira inteligente, né? Que essa floresta possa ser mais um sistema inteligente e resiliente, né? Então, quanto maior a diversidade, maior a resiliência daquela floresta e maior os alimentos ou os animais ou tudo que vai surgir dali. Então, é um conceito incrível e que lindo, né? Se a gente pudesse, de fato, ter um futuro onde a gente possa ter esses processos alimentícios e de vida mais regenerativos. Sim, com certeza. É legal, porque é isso que você falou, assim, é um convite a processos de criação mesmo, né? A gente se entender como um produto, um produtor dessas florestas e também um produto dessa floresta, né? A gente come esse alimento que veio de um solo vivo, como diria Primavera, né? E aí a gente como produto produtor desse organismo Gaia, desse organismo florestal, né? E aí isso é muito legal, porque é esse convite a essa criação toda, né? A esse processo de criação e de regeneração. Muito bom. Não, pois é.
Mas assim, Tomás, quando a gente pensa, por exemplo, né, quando a gente fala dessa coisa global, né, do planeta, às vezes parece uma coisa meio longe, né, da nossa realidade. Então, como que você acha que a gente pode trazer isso para a nossa vida? E talvez assim, você acha que é possível a gente voltar a plantar, né, ter essa relação mais próxima com a nossa própria comida, até mesmo assim, se eu moro às vezes na área rural, mas eu não quero ser agricultora, por exemplo, ou então, se eu moro numa área urbana, num apartamento, como que eu trago a agrofloresta para a minha vida? Você acha que é possível? Legal. É importante, né, a gente trazer para essa escala local, né? A gente estava falando do global. E não necessariamente a escala local necessita, né, de uma grande transição na sua vida. Eu preciso agora, para produzir minha agrofloresta, virar um grande produtor, né? Então, a gente gosta muito na Carpe, a gente sempre trouxe esse viés da multiscalaridade, a partir do conhecimento da geografia, né? A gente trabalhar com uma multiscalaridade, diferentes escalas em conjunto, né? Então, quando a gente transborda a agrofloresta para essa ideia, a gente consegue entender que, independente de eu ter uma grande zona de plantio, né, ou um sítio, uma chácara menor, um jardim ou um vaso, eu posso seguir esse princípio agroflorestal, esse princípio que a floresta nos ensinou, em qualquer plantio que eu tiver. Então, principalmente também, a partir do viés da agrofloresta, eu posso seguir esses princípios produzindo parte dos meus alimentos, né? Então, é um convite a você conseguir ser o máximo de agricultor, de agroflorestor que você conseguir, mesmo que você tenha um espaço bem reduzido. Então, conseguir ser o máximo possível no menor espaço possível. Isso já vale muito, né? Então, você mora num apartamento que dá para botar 2 jardineiras em cima da janela. E aí você consegue produzir nessas jardineiras alecrim, hortelã-pimenta e manjericão. Você vai conseguir, né, em parte do seu dia a dia, da sua rotina alimentar, extrair, coletar o alecrim e botar num sanduíche ou numa massa, o manjericão é a mesma coisa, a hortelã-pimenta você vai poder colocar num suco, você vai poder preparar um caldo base de tempero para outros alimentos, inclusive aprendi sobre essa receita há pouco tempo, estou para aprender ela, com a hortelã-pimenta, fazer tipo um caldo, né, de base de tempero para os outros preparos. E desse modo você começa a gerar, mesmo que numa pequena escala, um alimento que vai fazer parte da sua rotina alimentar e com certeza vai te dar muito mais prazer em se alimentar. Com certeza vai te dar muito mais prazer em se alimentar. Ele vai fazer você se conectar de fato com esses ciclos da natureza, com esses processos, e você vai ter um olhar diferente para a sua cultura alimentar, né? E aí, quando a gente fala de agricultura, a gente está falando de cultura. É uma cultura, uma forma, e a gente buscar resgatar isso, né? O Ernest fala muito isso, de fato, uma forma verdadeiramente inteligente e culta de se produzir comida, de se gerar comida e outros recursos. E você conseguir fazer isso em 2 vasos na janela, em um quintal do jardim da sua casa, no play do seu condomínio, nos canteiros do play, num terreno de uma praça ou num terreno abandonado, numa chácara ou num sítio, numa fazenda grande ou em 10 mil hectares, a potência desse tipo de plantio, de transformação social e de fazer você se conectar e produzir seu alimento é muito grande e ela passa por todas essas escalas. Então, não se frustra, às vezes a gente fica nessa, o agricultor frustrado dentro do apartamento. Eu queria virar agricultor, mas eu estou produzindo dentro de um apartamento. Sim, você não está produzindo um grande alimento para você, de fato, gerar uma venda, uma comercialização disso, mas você está conseguindo se conectar e está conseguindo produzir parte do seu alimento. E não se engane em achar que todo mundo consegue dar conta de produzir tudo que precisa para se alimentar. Dificilmente os agricultores, os agroflorestores vão produzir unicamente e restritamente o que eles precisam para se alimentar. Eles vão se conectar a sistemas de troca, a sistemas de redes solidárias, né, de outros agricultores. Os processos de certificação eles preveem essa associação entre alguns agricultores e eles preveem essa rede de cooperação. Então é isso, eles também, né, esses grandes agroflorestores com suas florestas lindas, produzindo alimentos, eles provavelmente também fazem trocas, eles acessam, né, a rede solidária para comprar algum tipo de alimento, algum recurso que eles não têm, que eles não produzem. Porque a gente tem essas particularidades de onde a gente está e o que a gente pode produzir, né? A gente no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente não tem como ficar produzindo maçã, né? A nível do mar onde eu estou. Eu vou ter que me conectar a alguma rede agroflorestal de produção de maçã, caso eu queira absorver ou tentar por muito tempo trabalhar, estudar,
persistir junto com a floresta para produzir. Então, essa particularidade, elas são muito importantes e elas condicionam a gente a estar conectado a essas redes também. Então, mesmo que a gente não produza tudo, a gente também tem que se conectar e isso faz parte naturalmente do processo com outros produtores. Não, inclusive, assim, para quem, né, já começou a plantar alguma coisa no apartamento, assim, uma coisa de leve, é uma relação, né? Tipo assim, não só com a sua comida, mas com aquele outro ser que está ali, né? De resgatar a nossa conexão com a terra, né? Que a gente perdeu, principalmente morando em grandes cidades. Então, é um processo muito interessante e que, de fato, pelo menos na minha opinião, traz uma certa revolução para como a gente olha para o nosso alimento, como que a gente olha para as plantas, né? E para o tanto de riqueza que elas nos dão, né? E não só alimento. Então, assim, transforma, né? Transforma como que a gente se relaciona com a floresta, né? Com as plantas que estão ali. Sim, com certeza. E assim, a gente está terminando o nosso terceiro episódio, né? Desses eco-encontros semanais. A gente está fazendo uma série aqui com o Tomás Deleuze Mendonça. E para quem Muito não bons, sabe, muito bons, por muito sinal, bom. muito legais, né? Muito bons, nossa, cada pergunta, cada coisa que você responde, que eu fico assim, nossa, que incrível, eu já sabia da agrofloresta, mas o quanto que a gente ainda precisa aprender, né? Assim, parece que é um processo contínuo, né? E que não acaba nunca. Sim, A sim, gente tem muito que aprender com a floresta ainda, né? E sim. por causa disso, a gente achou que, cara, esse tema merecia um curso só para esse tema, porque tem tanta coisa que a gente pode mergulhar e trabalhar e trocar, né? E esse vai ser um curso, assim, que não vai ser só sobre teoria, vai ser sobre prática também, porque a gente acredita que na EcoUnic, né, esse processo todo de aprendizagem, ele não acontece só na nossa mente, né? A mente é muito importante, né? Os conceitos teóricos são importantes, mas também a gente entende que a gente aprende também com o coração e com as mãos. Então, esse curso de agrofloresta, mesmo sendo online, ele vai ter muita teoria, né? Porque a gente precisa aprender muito com quem já aprendeu muito, né? Com vários desses conceitos e essas técnicas, mas também a gente já vai colocar a mão na massa, o Tomás vai fazer vários convites aí de práticas para a gente já começar, independente se você tem um terreno assim na área rural ou se você mora dentro de um apartamento, é possível participar já com essas práticas. Então, venham que vai ser muito legal, eu estou animadíssima. E a gente também vai ter... o curso vai acontecer nos dias 19, 21, 26 e 28 de setembro. As inscrições já estão abertas lá no site da EcoUni, né? É www.ecouniversidade.com/cursos ou /agrofloresta, né? Que aí você vai direto para a página do curso. Ou então no link na nossa bio do Instagram também você consegue se inscrever. E a gente vai estar fazendo uma live com o Tomás no dia 6 de setembro, às 19 horas, para que a gente possa falar mais sobre a agrofloresta, né? Porque esse tema é muito infinito, assim, tem muita coisa para a gente conversar, e você também pode trazer suas perguntas, suas dúvidas sobre a agrofloresta, mas também sobre o curso, né? Como que vai ser o curso, como vão ser as aulas, para você tirar todas as suas dúvidas, se você ainda não sabe muito bem se esse curso é para você. Então, é isso, a gente continua na próxima quarta-feira, né, com o último episódio dessa série com o Tomás, que é o quarto encontro dos nossos eco-encontros semanais da EcoUni, que acontece toda quarta-feira às 18 horas. Então, eu te vejo lá semana que vem. Tchau, tchau.